Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E como vocês devem ter observado, o Donald Trump finalmente decretou a emergência nacional na última sexta-feira para a construção do muro. A invasão ao território do país com drogas e tráfico de pessoas para justificar a declaração de emergência nacional. Vou relembrar rapidinho para vocês que o Donald Trump ele queria a aprovação de um orçamento de 5,7 bilhões para a construção do muro. Porém, o Congresso, hoje dominado pelos democratas, não aprovou esse orçamento para a construção do muro. Chegou a aprovar aí um quarto do valor que o Donald Trump queria, porém não era o suficiente para fazer a extensão completa do muro, de ponta a ponta. O objetivo de Trump é conseguir o acesso a 8 bilhões de dólares em recursos para financiar a construção de um muro na fronteira com o México. Qual era o recurso que o Donald Trump tinha? Era fazer justamente declarar emergência nacional. E é o que foi feito, depois aí de todo aquele imbróglio de fazer o shutdown, a paralisação do governo, os funcionários públicos ficarem sem receber por conta disso, o Donald Trump tomou uma atitude. E aí, o que vale trazer aqui para vocês é o seguinte: isso vai ser derrubado na justiça. Fato. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Donald Trump. Trump disse acreditar que a oposição democrata deve processá-lo para bloquear a medida, mas se mostrou seguro de que vai ganhar a batalha judicial. E hoje, na terça-feira, saiu a notícia de que 16 estados americanos, 16, encabeçados e liderados aí pela Califórnia, entraram com uma ação que será julgada no nono circuito, que fica ali em São Francisco. Esse nono circuito já é famoso por ser extremamente progressista, Aqueles juízes que fazem ativismo judicial já derrubaram outras propostas de Donald Trump e ele já sabia disso. Inclusive, quando ele anunciou a emergência nacional, ele falou: eles vão entrar na justiça, no nono circuito, nós vamos perder lá, depois nós vamos para apelação, perderemos de novo e depois nós ganharemos na Suprema Corte. O partido se posicionou em uma nota conjunta assinada pela presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer. De acordo com o texto, a declaração ilegal do presidente sobre uma crise que não existe causa grande violência à Constituição e torna os Estados Unidos menos seguros. Então o Donald Trump ele já tem total ciência de que ele vai ter 2 derrotas judiciais antes de vencer na Suprema Corte. Vale lembrar que o Donald Trump nomeou juízes conservadores para a Suprema Corte, e hoje em dia ele possui uma maioria. E como é importante aí você ter um equilíbrio na Suprema Corte, justamente para ficar blindado de ativismos judiciais. É o que eu sempre falo. Você ter uma Suprema Corte para aprovar a ilegalidade é uma coisa, agora você ter uma Suprema Corte para te proteger de ativismo judicial é outra. E esse nono circuito lá em São Francisco, na Califórnia, já é conhecido por fazer esse ativismo judicial. Só que hoje, olhando a matéria lá na Fox News, eu olhei o detalhe, algumas hipocrisias que deixam a gente profundamente abismado. Se é que é possível ficar abismado com alguma atitude da esquerda? E uma das alegações da Califórnia é que esse dinheiro, no caso como é o dinheiro da União, que fica reservado para um fundo emergencial, esse dinheiro deveria ser utilizado na defesa dos estados. No caso, a Califórnia seria prejudicada por ter a sua verba diminuída no que se refere ao tráfico de drogas. Mas vejam só, o argumento do Trump é justamente de construir o muro para impedir, para aumentar os pontos de fiscalização, para evitar a entrada de drogas. E a contra-argumentação deles para impedir a construção do muro é justamente o tráfico de drogas. Então, como pode isso? Além disso, o processo, a ação que eles estão movendo, também alega aí uma lei referente à política ambiental. O muro poderia interferir na vida ambiental, só que é inegável que há uma emergência nacional. Logo em seguida ao anúncio, a Procuradoria-Geral de Nova York divulgou que iria recorrer na Justiça contra o decreto de emergência nacional, já que a falta de um motivo legítimo cria uma crise constitucional.
Aí vem o procurador de Nova York, o procurador-geral de Nova York, e diz que não existe, isso é uma fantasia, porque hoje em dia, os dados que ele dá, né, para afirmar que não existe uma emergência nacional é de que a maioria das drogas que estão sendo apreendidas no país, 80% a 90%, estão sendo apreendidas nos aeroportos e nos portos. E a contra-argumentação do governo é justamente que, mas é claro que elas serão apreendidas em maior número nos portos. Por quê? Não há pontos de fiscalização suficiente na fronteira seca. Se houvessem, com certeza, esse número de apreensões também aumentaria nesse setor. Então esse é uma das argumentações utilizadas aí pelo Procurador-Geral de Nova York e contra-argumentado pelo governo federal dos Estados Unidos. Agora, apesar de todas essas argumentações ruins, não tem como fechar os olhos para uma coisa óbvia, que aqui do Brasil nós já podemos observar já há algum tempo, que são as caravanas de imigrantes. Várias caravanas, uma atrás da outra, organizada pelo pessoal do Pueblo Sem Fronteira, com a ajuda de grandes fundações, estão levando, né, imigrantes para a fronteira dos Estados Unidos. Tem muita gente morando aí nas fronteiras do México e Estados Unidos que vieram através de caravanas oriundas de Honduras. Então como é que você pode dizer que uma multidão de gente, quando 7 mil pessoas vão marchando em direção ao seu país, você não considerar isso uma invasão, uma emergência nacional? Se isso não é uma emergência nacional, o que seria? Então a hipocrisia dos democratas é muito grande, mas isso é claro, e agora vai ficar muito pior. Começou a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Lembre-se que nos Estados Unidos existem as primárias, e agora 2019 terá eleições em 2020, mas as eleições para valer começam agora nos Estados Unidos. Já está sendo articulado aí os candidatos para as primárias nos partidos. Então, o pau vai começar a quebrar. E é muito importante que os democratas, para o interesse deles, defendam, né, o seu conceito de que não há uma emergência nacional. Os imigrantes podem entrar à vontade. Não há emergência. Honestamente, a única emergência agora é a das famílias de imigrantes sendo atacadas pelo país. Inclusive, o próprio lá procurador de Nova York falou que não, os moradores locais são muito mais propensos a cometerem crime do que os imigrantes. Imigrantes tem duas categorias, os imigrantes legais e ilegais. Quem imigra legalmente, seguindo todos os requisitos ali do país, realmente se policia muito mais, porque ele não quer perder a oportunidade que ele está tentando. Agora, quando a gente fala de imigrantes ilegais, ele já está todo errado. Muitos deles se aliam a gangues, né, e cometem crimes, sim, entram para o tráfico de drogas, servem de pontes aí entre os cartéis mexicanos. Então, esse é o ponto nesse exato momento. Tá? Haverá aí um processo judicial antes que efetivamente o muro possa ser construído. E quando o Trump ele queria apenas 5,7 bilhões no orçamento, agora ele terá disponível 8 bilhões, que é o que a emergência nacional libera para ele. Vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer desse processo. Provavelmente o que vai acontecer são 2 derrotas antes de uma vitória na Suprema Corte. Provavelmente quando acontecer a derrota lá no 9º circuito, a imprensa, a extrema imprensa, virá gritando, dizendo: olha, o Trump perdeu, ele estava cometendo uma ilegalidade. Só que na verdade, que fique claro para vocês, esse 9º circuito de São Francisco, ele é completamente enviesado para o lado da esquerda, tá bom? No mais é só. Espero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Se você puder também, colabore aqui no apoio do canal. É muito importante a sua ajuda, a sua colaboração para manter uma assiduidade aqui no canal e poder me dedicar cada vez mais só para o canal, tá? Se inscreva nas redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço.